Oi, gente. Espero que vocês estejam bem e na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós precisamos de uma manutenção. Assim como os aparelhos de eletrodoméstico da nossa casa precisa de manutenção, nós também precisamos. Assim como a nossa própria casa precisa de uma manutenção, nós também precisamos de uma manutenção. Imagina você que já é cristão, que você aceitou Jesus como seu Salvador, você já é cristão e para você está tudo bem. Acabou, fica naquilo ali, só comendo o arrozinho com feijão e fica tudo bem. Não é assim. Sua vida, a minha vida, precisa dessa manutenção espiritual. E essa manutenção espiritual, ela é feita diariamente. Quando você não faz a manutenção diariamente, quando você vai fazer, pode ser que você não é mais aquela pessoa que era quando você aceitou Jesus como seu Salvador. E uma das questões de manutenção, junto com a leitura bíblica e a oração, é você começar a ver se há alguma coisa em você que precisa de ser corrigida. Tem muitas pessoas que caem no erro por achar que basta aceitar Jesus como Salvador e pronto, está tudo certo, não preciso cuidar de nada mais. Não, gente, é uma constante mudança. Essa manutenção, ela não começa e termina no mesmo dia. Nós vamos sempre ter que estar fazendo esta manutenção espiritual. Está convidando Jesus Cristo, através do nosso relacionamento diário com Deus, é importante, porque o próprio Cristo, através da nossa mente, ele vai mostrar o que não está muito correto e que a gente precisa ajustar em nossa vida, até mesmo para o nosso bem-estar. Então nós precisamos sempre desta correção. E isso não provém de uma liderança, de um pastor. Isso provém de nós mesmos. O que é que está faltando em mim? O que há de falha em meu coração que eu preciso de corrigir? Davi chega a falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Então nós precisamos de criar um coração puro, um coração que, sem maldade, digamos assim, um coração puro, um coração praticamente de criança, um coração inocente para as coisas irregulares e um coração prudente. A prudência tem que trabalhar não no sentido dos outros, mas no sentido da minha própria vida. Eu ser prudente para corrigir aquilo que não está bom em mim. Se nós não cuidamos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, nós jogamos para dentro de nós tudo que é coisa que não presta, nós estamos fadados a cair na fé e
a achar que está normal a vida que nós estamos levando. Uma das coisas que eu tenho visto muito nos últimos tempos, coisas que quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, e não existia isso, era a palavra torpe, o palavrão era totalmente banido do meio cristão. Mas hoje nós vemos as pessoas exalando esse mau cheiro. Uma das coisas que a gente percebia o palavrão no tempo mais passado era quando a pessoa tropeçava ou quando alguém fazia alguma coisa com essa pessoa que essa pessoa não gostava. Aí essa pessoa retrucava com um palavrão. Mas hoje, friamente, dentro da nossa própria casa, quando passa um jogo de futebol de times rivais, nós escutamos a vizinhança toda falando muito palavrão. E o pior disso é que dentro dessa massa existe aqueles que dizem ser convertidos a Cristo. Como você pode corrigir alguém em outras situações se você tem uma podridão por dentro? Ah, mas eu exalo aquilo sem querer, porque eu fiquei com raiva, porque meu time era para ganhar. Você está falhando. Você precisa de uma manutenção. Você precisa de uma manutenção. Você precisa de rever os seus conceitos como servo de Deus. Hoje, muita coisa está banalizada. Hoje é muito comum as coisas acontecerem entre pessoas que dizem ser servos de Deus. Mas chegará o dia que Deus vai fazer a separação entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque como pode sair da mesma fonte água salgada e água doce? Não sai, isso é da Bíblia isso. Não tem condição de sair de dentro de uma fonte água salgada e água doce. Não é possível sair o mel e o amargo de dentro de alguém que transmite, alguém que é para transmitir e refletir a luz de Jesus Cristo. A manutenção, ela é feita em todos os sentidos. Você imagina comigo que quando você demora muito, você sai da sua casa e vê pro lado de fora, você vê uma rachadurazinha numa coluna. Às vezes, no muro, você vê uma rachadurazinha e você diz assim, não, é a primeira coisa que eu vou acertar, quando eu tiver condição, vai ser aquela rachadura no muro. Bem, o tempo passa, você deixa a rachadura, aí a circunstância climática, chuva, sol, faz com que aquela rachadura vire duas rachaduras. E daqui a pouco cai um pedaço. E você vai deixando mais para frente. Vai deixando. Começou com uma rachadura, virou duas rachaduras, caiu um pedaço, você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Amanhã, aquilo não caiu só um pedaço, apodreceu a ferragem. Depois você chama um pedreiro para poder avaliar o teu serviço, um serviço que poderia ser bem barato, vai sair muito caro para você, porque se você tivesse feito manutenção lá atrás, você se pouparia de pagar um preço tão alto. Porque o pedreiro chega para você e diz, olha, eu vou ter que derrubar porque essa ferragem está toda podre. Eu preciso de implantar uma nova coluna aí, porque esta coluna
ela está comprometida e eu tenho que cavar para ver se ela não comprometeu a sapata também. Você imagina como é que as coisas são graves. Quando você não faz a manutenção de algo, você sabe do que eu estou falando. Isso é na nossa vida de um modo geral. Isso é desde a construção de casa, quando você procura fazer algo paliativo na limpeza da sua casa, você começa hoje e não termina. O dia que você vai pegar outra vez para fazer a faxina vai ser muito pior do que se naquele dia que você não terminou, você encerrasse no outro dia. Como você deixou passar o tempo, ficou pior aquela situação. Então, quanto mais tempo passa, a tendência da falta de manutenção é a destruição. Mas na nossa vida, nós precisamos de atentar para isso. Isso serve para pessoas que é cristãos ou que não são cristãos, que não seguem nenhuma linha do evangelho, do cristianismo. Isto serve para todos nós. Veja lá agora, veja alguma coisa na sua casa que está precisando de uma manutenção já faz tempo. Existem coisas que você já até perdeu, não tem mais condição. Às vezes, você quer consertar alguma coisa que você deixou para lá, você foi usando, e aí você leva para o técnico, chega lá, o técnico fala assim, olha, o preço é tão alto do conserto e da peça original que eu te aconselho você comprar um novo, porque não vale a pena consertar esse daí. Você deixou passar muito tempo. Veja lá se não tem alguma coisa na sua casa que começou fazendo um barulhinho, deu um estalo, você não atentou para ver, você deixou para lá e quando você vai ver, aquilo ficou sério. Na saúde é a mesma coisa. Veja a manutenção que você precisa de fazer na sua saúde agora. Existem muitas pessoas que estão infartando aí e são pessoas novas, são jovens. Sabe por causa de quê? Porque é necessário que você faça um check-up. Essa manutenção que eu quero dizer na saúde seria o check-up, para você ver como a sua saúde está. De repente, você desde criancinha já tem um problema e você não sabe. Deixou passar, deu uma tonteira, depois veio um outro sintoma e depois veio o princípio de infarto. Quando não é um infarto, que existem pessoas muito jovens que estão infartando hoje. Então, gente, a questão da manutenção, ela é essencial em todos os sentidos da vida. Não pensa que a pessoa que é cristão não precisa dessa manutenção. Todos nós dependemos dessa manutenção. Então, um apelo que eu faço a você agora, se tem algo que precisa de um retoque ou de um cuidado teu agora, vai lá, vai cuidar desse caso aí. Seja na sua casa, seja nos seus objetos, ou seja na sua saúde, ou seja na sua vida espiritual. Cuida para que Deus te honre, para que você seja honrado, para que você não se depare com situações que não são agradáveis na sua vida. Deus possa nos abençoar, mas que essa bênção seja junto com a manutenção que nós precisamos de fazer em todos os sentidos da vida.